Bom, galera, boa noite aí para vocês. É o primeiro live de uma série de lives que a gente vai fazer aqui da ECR, com o foco de disseminar um pouco do ADVPL, do funcionamento do Proteus. Sei que tem bastante vídeos na internet aí que falam disso, e a gente está criando mais uns, só que com as nossas características, né, as nossas particularidades. E a ideia é montar essa série de vídeos, né, e cada um avançando um pouquinho na fase até chegar no desenvolvimento, na fase de código, né. Então esse é o primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho aqui quem sou eu. Depois já vou começar assim de bate-pronto na estrutura do Proteus, né, que a gente precisa primeiro aprender a base lá, entender a base. Pode até ser repetitivo para muitos, né, mas como a ideia do vídeo é para um público em geral, né, quem tiver curiosidade de conhecer o Proteus ou quem tiver necessidade de ver para descobrir algo ou entender alguma coisa. Então a gente está partindo de uma parte bem básica assim, da estrutura do Proteus, o que precisa para desenvolver, e aí os próximos já entrando em código, né, e cada fase sendo um pouquinho mais complexa que a anterior. Bom, aqui quem vos fala sou eu, Gustavo Rueda, trabalhei 18 anos lá na TOTUS, na área de desenvolvimento. Trabalhei bastante, a maior parte do tempo na área fiscal, lá desenvolvendo no módulo livros fiscais, TAF, TSS, bastante conectado com a galera de framework, de tecnologia. Então eu conheço, né, bastante coisinhas aí do Proteus, mas a gente nunca sabe tudo. Então eu quero aproveitar aí o que eu conheço, o que eu sei e passar para todo mundo. Em 2018 eu saí da TOTUS, a gente montou a ECR, eu e o Rafael e o Edson, né, 3 amigos que nos conhecemos lá na TOTUS e criamos uma grande amizade de família mesmo. E estamos aí realizando um sonho, né, criamos essa empresa, realizando um sonho e para ajudar, né, todos os nossos clientes, ajudar os clientes do mercado que têm de certa forma alguma dificuldade com o sistema, estamos aí para apoiar. Então eu estou trazendo aqui um pouquinho da minha experiência, eu vou falar com vocês sobre a estrutura do Proteus, o que a gente precisa para fazer as customizações dentro do sistema. E daí na próxima agenda a gente vai falar um pouquinho de entrar no código em si. Então vamos lá. Eu montei esse PPT assim só para dar uma orientada em quem está presente, para, né, ver o que a gente vai falar, quais são os temas, mas 100% aí é na prática mesmo. Eu vou baixar aqui a minha tela e vou subir uma outra máquina que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. O Proteus ele é um sistema que é de N camadas, né? Ele tem a sua base, para ele funcionar, ele é uma arquitetura client-server, ou seja, ele tem um serviço, ele tem uma parte de interface que é instalável tanto em Windows como Mac e Linux, e tem uma parte que faz conexão com o banco de dados. Trabalha com banco de dados relacional, né, atualmente, né, depois das novas tecnologias empregadas, do avanço da parte do sistema, deixou-se de usar toda aquela parte de DBF que antes tinha para manter compatibilidade com o Clipper, que foi onde a ferramenta foi criada, onde o software foi criado, e hoje está no outro patamar que trabalha 100% com banco de dados relacional. Trabalha com algumas plataformas como SQL, Oracle, DB2, MySQL, Postgre, e aí a gente pode encontrar essas características tudo lá na parte do TDN, que é onde a TOTUS mantém toda a documentação. Então ele sendo esse sistema client-server,
A gente, para poder utilizar o sistema, a gente precisa baixar a aplicação ou instalar ela através do instalador da TOTS, tudo do portal da TOTS. Então, para você baixar ela, você precisa ter um usuário para se conectar lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente entra no suporte.tots.com.br. Daí, nele, a gente vai lá na parte de downloads. E aqui você precisa ter o usuário para se conectar. Eu já tenho, né, salvo aqui no meu navegador, então ele já reentra automaticamente. Então é aqui que a gente vai baixar o sistema para a gente fazer a atualização dele ou a instalação do zero. Tem um instalador, para quem quiser utilizar um instalador, que fica aqui na camada de tecnologia, instaladores. A gente consegue achar o instalador do Proteus para poder fazer via um assistente, um wizard. Mas como a ideia aqui é mostrar para vocês a estrutura do sistema, né, quais são os componentes que vai influenciar para a gente fazer as compilações e criar as nossas customizações, eu não vou entrar na questão dos detalhes da instalação. Eu vou mostrar aqui o que o sistema precisa ter para a gente conseguir criar a nossa customização. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando eu vou criar uma instalação do sistema, eu crio uma estruturinha de pastas. Eu já abri aqui no meu Salamander. Então eu crio aqui uma pastinha TOTS, uma pastinha raiz TOTS. Dentro dela eu crio a pastinha de DBAxis e de RP. A DBAxis ele é um middleware que o Proteus usa para conectar com os bancos de dados. Ele que faz a tradução para as plataformas, para os sistemas existentes. Por exemplo, você constrói uma query no padrão ANSI e passa pela conversão do próprio binário, da próxima lib. E aí, quando entra no DBAxis, ele é responsável por fazer a comunicação com os bancos homologados por ele. Então, ele traduz uma query para DB2, ele traduz uma query para Oracle, para SQL. Então, ele é o middleware responsável por manter essa conexão. Então, eu crio uma pastinha para ele aqui e crio uma pastinha para o RP. Dentro da pastinha do RP, eu crio duas outras pastas, que é a Proteus, que é a parte de aplicação, e o Proteus Data, que é a parte de metadado, que é onde o sistema, são os arquivos e estruturas que o Proteus usa para conseguir trabalhar, né? E aqui envolve muita parte de negócio. Quando eu falo parte de negócio, é os módulos. Coisas do faturamento estão aqui dentro, coisas do fiscal estão aqui dentro, e por aí vai. Então, dentro da pastinha Proteus, eu tenho as pastinhas principais, que é uma parte de APO. O que é o APO? A APO é a parte de repositório, né? Na TOTS a gente ouve muito falar de repositório, que é onde ficam todas as fontes compiladas da TOTS e as nossas customizações. É aqui que o sistema criptografa tudo que a gente passa pelo compilador, ele gera um arquivo único e nele tudo que precisa que o sistema eu vou montar uma tela, eu vou acessar uma tabela diferente, tudo passa por esse APO. É nele que estão as sintaxes, os scripts para tomar alguma ação. A parte de binário, bin, né, a gente põe como bin, mas é o binário do sistema. O binário o que é? São os executáveis, as DLLs que o sistema precisa para montar toda a interface. Por exemplo, a gente tem os nossos repositórios que a gente constrói. Os negócios, que é a parte, que botão que vai ter na tela, qual que são as informações que eu vou digitar, que são as regras mesmo. Porém, essa parte estrutural, que é o binário, ela é a bandeja que vai servir para a gente os componentes para serem utilizados. Então, eu tenho a parte do server, que é o serviço onde estão todas as execuções, elas ficam todas centralizadas, e a parte do Smart Client, que é o cliente que conecta com o server para montar a telinha aí na estação que você tiver.
Então eu tenho uma pastinha Smart Client. No caso meu aqui, ela está tudo num só, né? Porque eu uso uma máquina só. Mas eu poderia ter uma pastinha Smart Client numa outra máquina que apontando para esse serviço que é o app server aqui para poder manter a conexão. E esse app server ele conecta com o DBAccess e o DBAccess conecta com o banco de dados. É meio que uma cadeia aí, né? Uma coisa vai puxando a outra. Depois tem a parte de includes. Essa parte de includes é onde a gente baixa todas as bibliotecas da TOTOS, né, e joga aqui dentro. Então são todos os includes que a TOTOS fornece, que são bibliotecas que permitem a gente criar as coisas dentro do sistema. E tem uma pastinha que é de logs, que é onde eu jogo, centralizo todos os logs que a aplicação permite. Quem conhece um pouquinho já do Proteus sabe, o console log eu jogo aqui, do DBAccess log eu jogo aqui, e até outros arquivos de log que a gente cria, né, a gente que desenvolve, cria nas nossas rotinas, eu centralizo tudo aqui. Como eu falei, o console log são os logs que a ferramenta, que o Proteus gera de forma automática, né? Basta configurar. Bom, essa é a estrutura de pastas. Então, para eu criar agora os componentes dentro dessas pastas que eu consiga acessar e fazer o Proteus rodar, eu preciso baixar as coisas lá da TOTOS. Então eu entro naquela central de downloads lá da TOTOS, faço o login e caio nessa tela aqui e começo a buscar os componentes para eu baixar. Então aqui eu selecionei aqui TOTOS linha Proteus, aí ó, TOTOS linha Proteus, e escolho o release que eu vou usar o meu sistema. Eu vou pegar a 12.1.27. A 12.1.27 é a última release lançada, né? Tá para sair outra aí nesse ano ainda, mas é a release atual. E aqui eu começo a baixar os arquivos, as pastas, tudo que eu preciso para rodar. Então vamos lá. Eu começo aqui, dicionário de dados. Dicionário de dados é o metadado que... Metadado é assim, são informações de componentes que o sistema vai criar. Então, por exemplo, vamos pensar numa tabela. O metadado de uma tabela, o que é? Qual que é o nome da tabela, qual que é o código da tabela, quais são os campos da tabela, quais são os helps que os campos vão mostrar lá, as caixinhas, quais são as validações, gatilhos e por aí vai. Então, tudo isso é metadado. E fica tudo aqui dentro, nessa partinha de dicionário de dados. Aqui depende da nossa pesquisa, porque ele vai trazer bastante coisa. O que a gente precisa para o Proteus? O que é o metadado? O metadado, a gente vai precisar dele, basicamente, o dicionário de dados. Então, a gente vê aqui, ó, dicionário diff, que é um dicionário diferencial. O que é o diferencial? É o que tem o que eu preciso executar no meu ambiente atual para virar um 12.1.27. Então, por exemplo, aqui é tudo que é diferente que foi criado para 12.1.27 que eu vou precisar para ter a 12.1.27 habilitada no sistema. E aqui a gente percebe que tem de várias localizações. O Proteus ele é localizado, ele é um software brasileiro, mas só que ele é localizado. Localizado é diferente de traduzido, né, pessoal? O localizado é que ele atende às regras daquela localização, daquele país. Então, ele atende o Uruguai, atende Venezuela, atende Portugal e por aí vai. O Brasil é uma localização também. Transformou-se em uma localização. Então, vamos procurar Brasil. Aqui não tem. Peru, Paraguai, México. Aí, Brasil. Dicionário de dados completo Brasil. Eu sempre baixo o completo e o diff. A diferença do diff para o completo é que o diff ele tem o que eu preciso para rodar 12.1.27. E o completo é tudo, é desde a criação do Proteus até hoje. Então, por exemplo, eu vou fazer uma eu estou com a 12.1.23 e vou virar para 12.1.27, eu baixo o diff. Eu acabei de comprar o sistema, eu vou fazer a implantação dele, já vou criar ele na minha empresa na 12.1.27. Então eu baixo o completo. Então aqui eu baixo os dois, é só clicar ali embaixo,
para não, né, a gente não perder tempo com baixando arquivo, eu já baixei tudo aqui. Então o que, que eu baixo? Eu baixo o dicionário de dados, eu sempre vou seguindo a filinha lá. Baixei o dicionário de dados, daí depois eu venho help de campos, eu procuro aqui a mesma coisa, ó, o diferencial e o completo de help de campos. Eu procuro do Brasil. Aí, ó, aqui é o help de campos diferencial e tem o completo também por aqui. E aqui o completo. Então eu vou baixando tudo, o completo e o diferencial. Então baixo o menu, baixo o help de campo, depois eu vou para os menus, que é a mesma coisa, aí eu vou baixando tudo, sempre na 12.1.27. Baixo o repositório. O repositório ele tem uma nomenclatura. E apesar dele escrever aqui, né, repositório de objetos 12.1.27 Top Connect. As informações se complementam. Aqui fala se é Brasil ou não. Então, eu preciso baixar o Top Connect Brasil em português. Aqui é Top Connect Brasil, só que é espanhol. Por que eu sei que é espanhol, inglês? Porque tem o S de espanhol, o E de inglês e o P de português. Então eu preciso baixar esse cara aqui. Então eu baixo esse repositório aqui. Daí depois que eu baixei essas pastas aqui, eu volto uma e vou para a pasta de tecnologia. Então o que eu vou baixar? O app server, que é aquela parte do serviço que eu comentei com vocês. Então o que eu procuro aqui? Já que a gente vai montando um ambiente do zero, eu vou procurar a última versão. Então a última versão... e atenção aqui, tá, pessoal? Eu sempre deixo aqui todos disponíveis, porque senão ele começa a filtrar e às vezes não aparece o que a gente precisa. Então, todos os pacotes disponíveis. Então, eu vou procurar aqui um Windows. Ó, até release 12.1.17. Então, esse pra gente não serve. Eu preciso da 12.1.27. 12.1.17. Aqui, ó. Aí você vê até pela data, ó, 15/6/2021. Aqui, ó, 12.1.23 e superiores. Ele mostra aqui quando eu posiciono o bloco. Então é esse aqui. Então esse é o app server, que é o serviço, e a mesma coisa eu vou fazer para o Smart Client. Vamos seguir a ordem aqui. DBAxis, que é o conector, que está aqui também, ó. Baixo também o 64 para o Windows. Depois eu baixo os includes, que é aquela pastinha de includes que eu comentei, ó. É esse cara aqui. Depois eu baixo o Smart Client. Não, vamos para a lib antes, eu baixo a lib. O que é a lib? Lá o Proteus tem assim, tem a parte de tecnologia, que é a parte de DLL, binário, que é mais a parte de alto nível mesmo, que faz as conexões com hardware, que é compilador, que lê o RPO, tudo isso é parte de binário. Daí tem a camada de framework, que é a que roda por cima da tecnologia. Então ela que libera componentes e monta os padrões de interface, os padrões do Proteus, de cor, estilo de botão e por aí vai. E tem a parte de negócio, que são os módulos. Então tem essa divisão também dentro do sistema. E são áreas diferentes na TOTS. Então aqui a parte de lib, que é a parte do framework. E depois o Smart Client também, que a gente tem que baixar e ele tem que coincidir com a versão do app server, que senão ele dá a diferença de build, né? Ele não vai deixar você fazer a conexão, abrir o Proteus. Então é esse cara aqui que é o último também. E ele já é o da 12.1.27, Lobo Guará, tudo bonitinho. E ele que faz a conexão com aquele serviço que a gente baixou. Então depois que baixar tudo, eu tenho tudo aqui, ó. Então eu começo a colocar eles nas pastinhas aqui, para fazer a estrutura do Proteus. Então vamos pegar aqui, o DBAxis. Pegar aqui o DBAxis, eu já trago para cá. Vou copiar.
Daí eu dou um extrair tudo. Aí ele vai criar aqui. DBAxis está aqui. Depois o RP, eu vou pegar o APO. O APO já estava até aqui. O que eu fiz? Eu copiei esse cara para lá e renomeei ele. Então eu deixei só o finalzinho aqui depois do underline. Deixei só essa parte. Ó. Isso aqui são nomenclaturas que a TOTOS coloca para versão, para dizer que país que é, versão, etc. Depois que você baixa de lá, o sistema ele reconhece só essas últimas posições aqui. Então foi o que eu fiz aqui. Depois tem a parte de binário, app server. Vou fazer a mesma coisa aqui. App server, copia aqui. Mesma coisa, extrair. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o Smart Client. Extrai tudo aqui. Depois eu vou para a parte de includes. Daí agora eu vou para a pastinha Proteus Data. Proteus Data, ele tem essas pastas, mas basicamente eu só preciso dessas duas. Isso aqui acho que ele criou na hora que eu copiei uma estrutura de outro lugar aqui. Mas eu tenho a System, que é onde estão todos os metadados. O que a gente vai pôr aqui? A parte de menu. Eu já explico por que é só o menu que vai aqui. Por que eu estou pondo os menus aqui? A versão mais recente, agora, 12, acho que é da 12.1.25 para frente, todo o sistema todo o Proteus que é a instalação do zero, ele entrou um recurso que a TOTOS chama internamente de dicionário no banco. O que é? Esses arquivos, nada mais é que esses arquivos de metadata, eles não são mais em arquivos aqui dentro dessa pastinha. Então até encontra-se ainda, né, na verdade acho que a maioria dos clientes hoje utilizam arquivos aqui dentro do System ainda. Eles têm um gerenciador de arquivos que é o C3 Server, que é em C3 que lê os arquivos e dá mais performance na manutenção deles. Abrir um arquivo, criar um arquivo, enfim. Então eles têm um gerenciador de arquivos para ficar olhando essa pasta e dando mais performance no sistema. Mas a TOTOS lançou que para os sistemas que são criados do zero, né, a partir da 12.25, eles já vão nascer com uma outra estrutura, não vão precisar mais de C3 Server, de arquivos C3, ou seja, arquivos nessa pastinha, porque ele já vai criar tudo no banco de dados. Então isso facilita backup e administração em geral. Né? Porque antes eu precisava fazer uma cópia dessa pasta e uma cópia do banco de dados, para se um dia der algum problema eu precisar restaurar, eu tenho a cópia do banco dessa pasta aqui, porque se eu não tiver essas duas cópias, eles ficam desincronizados e aí o sistema não sobe mais. Então facilitou bastante o dicionário no banco. Só que, como eu estou criando uma base do zero, o que o sistema precisa? Ele precisa que os menus estejam dentro dessa pasta e que os arquivos de metadados eles estejam dentro da pasta SystemLoad. SystemLoad é uma carga do sistema para poder criar os objetos. Por isso que tem o load aqui, ele é uma carga do system, ou seja, eu coloco os arquivos criptografados, compactados que eu baixei lá da TOTOS, coloco nessa pastinha e quando eu vou fazer o primeiro acesso no sistema, ele lê essa pasta e cria tudo que tem que criar de infraestrutura. Então vamos pôr aqui, vamos pôr o dicionário completo, que é esses arquivos, ó. Daí vamos pôr também
os helps completo. O que é esses helps? O help todos os campos do Proteus, se você vir nele e der um F1, ele abre uma janelinha lá com os detalhes. O que é aquele campo, qual a validação que tem, qual que é o conteúdo que ele espera, enfim. Tem bastante detalhe lá. Então, é a partir desses arquivos de help aqui. Então, beleza. Então, a gente pôs os menus no System e os arquivos que para criar toda a estrutura do sistema aqui no System Load. Então aqui basicamente a gente já criou a estrutura do Proteus e alimentou ela. Então criamos o DB-Axis, criamos a estrutura do Proteus com o RPO, com o binário, que é a Smart Client App Server, com os includes e uma pastinha de log que depois a gente vai jogar. O que falta aqui? Agora falta criar o script, né? Por exemplo, eu tenho um executável aqui. Só que esse executável precisa de um arquivo .ini para orientar ele em algumas questões. Por exemplo, qual a porta de comunicação entre o App Server e o Smart Client, qual que é o servidor de licença que eu vou usar, onde vai estar meu RPO e por aí vai. Então eu vou pegar um que eu já tenho aqui para mostrar para vocês. Uma estrutura que eu já tenho, que é um arquivo como este. Então eu tenho aqui o meu ambiente, qual o caminho das pastas onde eu criei as coisas lá. Versão que eu estou criando do zero, obrigatoriamente eu preciso ter essa chave aqui embaixo, que é o Start Season DB, que é aquilo que eu comentei sobre dicionário no banco. Daí eu preciso falar qual que é o driver de conexão, quase 100% dos casos usa TCP. Qual que aqui eu falo eu indico uma seção ativa, né? E nessa seção ativa eu falo, o tipo é TCP/IP, qual que é a porta de comunicação dos sistemas. Eu criei uma porta aqui que eu pus o mesmo nome no meu ambiente. Daí aqui é um grupo geral, que é onde a TOTOS libera algumas configurações para a gente colocar. Aquela parte de log, onde eu vou gerar o log do Proteus, então eu falo console, aqui é uma chave, né? Eu falo qual que é o arquivo de log e onde ele vai estar localizado. Vai estar localizado na pasta logs, que é aquela pastinha que eu criei. Aqui é onde é o license, que é onde eu vou comunicar, onde que está o meu license server. Aqui é a parte de serviço que vai ser criado no Windows quando eu iniciar. E aqui é a parte de configuração SSL, eu não tenho configurado aqui. Daí a parte que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que é a parte do IDE de desenvolvimento, qual é o serviço que está habilitado, qual que é a máquina que está habilitada a compilar nesse ambiente. E por aí vai. Tem um monte de tag, pessoal, no TDN, assim, tem tag para um monte de coisa. Eu acho legal até montar aí tags principais, né, as tags que mais são utilizadas. Eu vou pensar nisso depois. E tem um INI também que a gente coloca dentro do Smart Client, que é a diretriz do que o cliente vai fazer. Então, uma parte de configuração geral, que a gente vai ver depois, que é na hora que eu clico no Smart Client, ele já vai trazer algumas informações pré-preenchidas. Qual que é o driver de conexão, e aqui eu falo qual que é o serviço que eu vou conectar. Então, como está tudo na minha máquina, eu pus localhost, que ele vai olhar para a mesma máquina que o cliente está, e a porta, que é aquela que eu configurei no server. Então, se eu, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ele já está aqui, ele já está iniciado aqui na minha máquina. Eu vou parar ele e vou abrir por aqui. Então eu tenho ele aqui.
eu criei um atalho dele e coloquei duas chaves aqui bastante usadas aí para poder abrir ele em janelinha do DOS aqui, para poder abrir desse jeito. Então o que ele fez aqui? Ó? Eu acabei de abrir o serviço, que é o servidor que vai receber as conexões do Proteus. Então logo quando eu abri, né, depois de tudo configurado, ele deu várias instruções aqui e falou que o serviço está operante. Ou seja, ó, startou na porta que eu coloquei lá. Aí, application server iniciado. Então ele já está esperando conexões. Se eu vier aqui dentro do meu Smart Client, eita, ele abriu uma telinha aqui. Eu estou abrindo dentro de uma VM, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mudar essa telinha aqui. Uma coisa que vocês vão ver aqui, por exemplo, a parte de server, ele roda só em aqui, vamos ver se vai dar certo. Melhorou um pouco. A parte de server ele roda só em Windows ou Linux. E a parte de client ele pode rodar no Mac, pode rodar no Linux, no Windows. Então aqui é o meu ambiente, ó. Então essas informações que estão aqui, ele já pega lá daquele INI que eu coloquei. Então se você vir aqui no meu Smart Client, ó, ele pega o IMDI que eu coloquei, já traz 12127 aqui embaixo e já traz o TCP, que é o driver que eu coloquei. Então ele já trouxe aqui e vai acessar o ambiente. Ele já até faz a comunicação aqui, ó. Já está rodando alguma coisinha ali e já conecta. Então essa é a carinha do Proteus depois que a gente monta toda aquela estrutura lá. Então essa interface, essa cor, esses menus, né, essa parte de informativo que tem aqui na tela principal, é tudo a camada de framework que provém isso para a gente. A camada de framework está rodando em cima da camada de tecnologia, que é onde faz a parte mais alto nível. Né? Alto nível é aquela que tem muito linguagem C, tem um pouquinho de assembler e por aí vai. E tem a camada de negócio, que é essas funcionalidades que tem aqui. Por exemplo, para eu entrar aqui e abrir um cadastro de produto, aqui já entrou a área de negócio. Então, o produto é da área de estoque. Então, a área de estoque criou esse cadastro de produto. Então, ela criou a telinha, viu os campos que precisava. Então, todas essas funcionalidades em tela é a área de negócio que cria. Então, esse aqui é o nosso Proteus, que está há mais de 35 anos no mercado, que veio evoluindo desde a versão 1.0 e que, né, a gente trabalha até hoje, aí, que eu particularmente gosto bastante. Bom, essa aqui é a estrutura, depois eu vou até liberar aí uma documentaçãozinha do que eu estou falando, até para orientar, né? A estruturinha de pastas, o que vai em cada pastinha, até para ajudar aí numa possível consulta depois. Bom, partindo para o momento seguinte, né? Imagine que a gente tem todo o Proteus já rodando, seja ele uma instalação do zero ou uma instalação migrada, né, uma instalação já existente, a gente precisa ter essa aplicação para poder fazer as nossas customizações e poder ver o resultado delas. Então, depois do ambiente criado, a gente vai baixar um IDE de desenvolvimento que a TOTUS, né, passou a utilizar recentemente que eu digo um ano não, eu já estava na TOTUS, já usava há um tempinho, há uns 4, 5 anos.
Ela tinha o IDE, que era desenvolvido em Delphi, depois iniciou um projeto aí para a utilização do Eclipse. Daí ficou bastante tempo esse projeto rodando lá na TOTOS. Daí, recentemente, de uns 5 anos para cá, aderiram à ferramenta da Visual Code. Eu vou baixar aqui, que eu particularmente gosto mais, porque ele é bem leve. Então eu entro aqui para para baixar. Então eu baixo ele aqui, ele é um instalador. Ele instala, é super facinho para instalar ele, porque ele é um software que depois a gente vai adicionando plugins nele. Então eu tenho uma instalação dele aqui já. Depois que você instala, ele é essa carinha aqui. Deixa eu fechar as coisas que eu tenho aqui. Ele é essa carinha aqui, sem, cru. E aí eu começo a baixar os componentes. Então eu venho aqui na Store dele e baixo. Essa ferramenta aqui é a que que o cara que desenvolve vai usar 100% do tempo. Então o que eu uso para a gente poder trabalhar dentro do Proteus? Eu baixo o plugin da TOTOS, que é que permite a gente fazer todo o processo de desenvolvimento. Então eu baixo aqui o TOTOS Developer, que é esse aqui que está aqui, se eu clico, que já está instalado, mas é esse cara aqui. Então ele é o mestre, é o que diz pra gente o que tem que fazer, os erros que dá de compilação, a correção, os avisos e por aí vai. Então quando eu procuro ele na história, ele vai aparecer, eu dou um instalar nele aqui. E aí ele demora um pouquinho para instalar, que ele tem bastante coisa. Depois eu venho e baixo um outro que é... Opa, já estava aqui. Que é o Monitor. O Monitor, antigamente a gente tinha, junto com a distribuição do Proteus, a gente tinha o monitor que a gente utilizava para ver quem que está conectado, o que o usuário está fazendo, para derrubar o usuário, cancelar a conexão dele, enfim. Daí a TOTOS tem esse plugin dentro do Visual Code que permite eu abrir o monitor dentro do Visual Code. Eu não preciso acessar mais um monitor externo. E tem um que não está instalado aqui, que é o Proteus Doc, que eu gosto de usar ele também. Aqui, Proteus Doc da TOTOS. O que é esse Proteus Doc? Ele te dá um padrão de cabeçalho de documentação de função. Olha aqui no exemplo, ó. Você coloca a descrição, o tipo, versão. Então ele foi desenvolvido pela TOTOS e ele padroniza as documentações de código. Corria internamente que em cima desse modelinho de documentação, a TOTOS ia gerar uma documentação de todos os seus fontes, mas todos os fontes precisavam estar nesse padrão de documentação. Então eu achei bem legal aderir a isso aqui, que deixa, que traz o padrão, e se um dia vingar mesmo isso de trazer a documentação das rotinas baseado nisso, as customizações já vão entrar no meio também. Então tem isso também. Então são esses 3 plugins, pode ver aqui, vamos ver se vai aparecer como instalado, os 3 instalados que eu mais uso. Na verdade eu uso só esses mesmo. Tem um monte de outras coisas aqui, mas basicamente esse. Daí o que eu venho? Daí, depois que eu baixei esses plugins, ele instala tudo bonitinho, e aí basta, ele vai fechar o Visual Code e abrir de novo. Daí ele vai criar essa janelinha aqui do Proteus, ó. Do Proteus não, da TOTOS. E aí ele permite que eu crie agora as conexões com o meu sistema para eu poder criar as minhas customizações.
Então o que eu faço? A partir disso, eu venho aqui e vou criar. O meu serviço está no ar. Deixa eu ver se está no ar. Está no ar. Está bonitinho. Eu vou criar uma conexão com esse serviço aqui. Então eu vou pôr aqui localhost. Vou pôr aqui. Pode ser localhost. Aqui em cima é o nome, né, que vai ser visualizado aqui. Aqui já é o endereço da máquina e a porta, que é 12.1.27. Então eu vou salvar. Ele já apareceu aqui do lado, ó. Então vamos fechar. E agora eu vou conectar nele. Conectar. Dei um erro. Vamos ver, vou abrir de novo. Acho que ele deu um erro aqui. Vamos ver o que é esse erro. Um monte de coisa ali. Deixa eu ver se é. Agora. Vamos ver aqui o que ele vai mostrar para mim. Não. Deixa eu ver se eu acho que eu incluí no lugar errado. Servers é aqui embaixo. Ah, não abriu. Pera aí. Tem que abrir aqui umas pastas. Ele já está até aqui, ó. Server, eu vou criar aqui embaixo. Aí. Deu uma travadinha, mas foi. Localhost 12.1.27, a pastinha de include, que é aquela que a gente baixou da TOTUS. Includes, save. Criou aqui. Agora eu vou dar uma conectar. Coloco aqui admin. Geralmente quando a gente faz a primeira instalação do Proteus, o admin é branco. Vamos ver se ele já conectou. Opa, não era lá não. Desconecte, connect. Eu fiz errado. Aqui é o ambiente, 12.1.27. 12.1.27. E agora é o admin. Admin e a senha branco. Ah, agora sim, ó, ele conectou. Aqui ele não mostrou nada. Então aqui ele está conectado no ambiente que eu criei. Deixa eu remover esse aqui, porque foi digitado errado, tá bonitinho. Conectou da 12.1.27. Vamos ver se ele vai abrir meu sistema aqui. A gente pode até testar. Vamos fazer uma
uma compilaçãozinha aqui, vamos ver. Vou pegar esse fonte aqui. Só para ver ele conectando aqui. Ó, ele dá uns logs aqui e aí ele mostrou. Ó, o que ele está fazendo aqui? Ele está compilando um fonte dentro desse serviço aqui. Então ele está conectando bonitinho. Ele deu a mensagem compilado com sucesso, compilação finalizada, enfim, já está comunicando. Então aqui já temos o Proteus naquela estrutura e o IDE já comunicando com ele. Pronto para a gente iniciar o desenvolvimento, fazer algum RDMake para poder atingir o resultado que a gente quer. O próximo encontro já vou mostrar aí um pouquinho da compilação, os erros que podem dar e vou mostrar um programinha básico funcionando. E aí a gente vai avançando, fazendo esse programinha principal, depois vamos montar uma interface em MVC, depois vamos fazer um job. E o que eu quero trazer para todos é umas boas práticas. O que eu utilizava lá internamente como boas práticas, o que se preza por higiene de código, recomendação de uso de função, de trabalhar com arquivo em disco, query que uma forma ou de outra, qual é certo, qual é errado fazer, enfim. Para a próxima a gente vai ter mais novidades aí. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aí um novo post aí da ECR falando um pouquinho da estrutura, da estrutura da pasta, porque isso não tem documentado e acho bom ter. E alguns links assim para ajudar tudo que eu falei aqui para estar um pouquinho mais detalhadinho aí para quem quiser seguir aí a linha, de como criar as coisas, já está meio mastigadinho. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no chat. Aguenta aí, pessoal. Tem uma pergunta da Yasmin, especialização em módulos. Yasmin, acho que é totalmente aderente isso aí. Aquele que é muito generalista, ele conhece um pouco de tudo, E vai se aperfeiçoando, mas não tem todo o know-how daquele modo, daquele negócio. Eu me considero um especialista em fiscal. Tudo que envolve o fiscal, eu já trabalhei lá dentro da TOTS. Então, de faturamento, de compras, do estoque, do ativo. Então, todas essas... eu não conheço muito o detalhe do detalhe de um ativo, por exemplo. Mas eu sei o que o ativo precisa para gerar fiscal e sei como que ele funciona. Então, eu me considero um especialista fiscal, que é onde eu trabalhei lá na TOTS por 18 anos. Foi a área fiscal. Tiago, as apresentações vão ser em média de 40 a 1 hora, tá? Tem algumas perguntas da Yasmin. Pergunta do Eduardo Souza. Condicionário no banco não é preciso fazer backup das pastas? O grande, eu acho que eu comentei um pouquinho, Eduardo? Acho que não foi muito detalhe, mas foi boa a pergunta. O backup antes era necessário backup da pasta, inevitavelmente da pasta e do banco. Por quê? Porque as pastas, elas são a pasta que eu digo a System, ela era muito sincronizada com o banco de dados. Ela que fala quais os campos da tabela no banco,
é o nome da tabela no banco e por aí vai. Hoje, como está tudo no banco, esses arquivos não vão mais existir nas pastas no Proteus, então só o backup do banco resolve. Mas resolve, e se tiver alguma necessidade de voltar ao backup, de algum crash na estrutura do Proteus ou alguma perda de dados, alguma coisa, você volta só ao backup do banco, o sistema ele garante que essa estrutura fica sincronizada. Porém, tem arquivos ainda que não migraram totalmente para o banco, por exemplo, aqueles INIs do fiscal, que são arquivos que geram instruções normativas. Então, tem alguns arquivos que ainda estão em system, e aí precisa se fazer esse backup, mas você não tem mais aquele risco que tinha antes de poder perder o Proteus, ter uma reinstalação, alguma coisa, porque uma pasta foi corrompida, por exemplo. Tem, eu vou pôr lá no... Você pediu aqui um material sobre o dicionário no banco. Tem sim, a TOTS tem isso bem escrito. Eu vou pôr lá no post que a gente vai fazer da SR aí depois, segunda ou terça-feira, com os detalhes. Daí eu ponho esse link aí que você vai achar mais documentações sim. Não, essas outras coisas, como imagem, essas coisas, ainda não. Por exemplo, o PDF do Danf. Por mais que o Proteus gera e envia, ele trabalha isso dentro de pasta. Então ele vai ter uns arquivos .rel que ele mantém ainda. Bom, é isso. As perguntas que eu vi aqui é isso. Então eu vou complementar aí esse post que a gente vai fazer com esses detalhes. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença e até a próxima, hein? Valeu!